Muito bem, vamos para a nossa aula de radiciação. E para nós entender o conceito de radiciação, ele é a operação inversa da potenciação, certo? Enquanto lá na potenciação a gente trabalha com o quê? Que 4 ao cubo é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é a multiplicação deles em três partes iguais, que vai dar 64, né? A gente tem agora a radiciação trazendo o processo inverso, onde a gente tivesse a raiz cúbica de 64 e queria saber chegar a quanto que ela vale. Que a gente vai fazer o quê? A gente sabe que raiz cúbica 64 é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é o processo inverso que a gente fez agora. E a gente sabe que 4 vezes 4 vezes 4 é 4 ao cubo. Então, a gente tem raiz cúbica de 4 ao cubo. E nesse caso, como o expoente de dentro e o de fora são iguais, o expoente da potenciação do número da raiz são os mesmos, a gente pode simplificar e deixar somente um, porque a gente tem 4 como resposta, porque a gente simplifica aqui. A gente sempre pode tirar de dentro da raiz em partes iguais que sejam a mesma da radiciação, tá? Vamos lá para alguns exemplos. Por exemplo, aqui a gente tem a primeira simplificação que a gente tem é quando o numerador da radiação e o expoente do número, eles são proporcionais. Por exemplo, aqui, ambos o 8 e o 6, eles são possíveis de serem divididos por 2. Então, a gente pode estar simplificando isso, fazendo qual o processo? 8 dividido por 2, raiz de 5, 6 dividido por 2, certo? Então, a gente vai ter raiz de 4, 5, 6 dividido por 2 dá 3. Então, nosso 8 dividiu por 2 ficou 4, nosso 6 dividiu por 2 ficou 3, certo? Então, ali a gente fez uma simplificação, a gente simplificou aquele número. Nesse mesmo caso aqui é quando eles são iguais, tá? Que foi o caso que a gente tinha aqui, que o expoente da raiz era o mesmo da potência do número. Nesse caso, a gente tem aqui o 3 como expoente da raiz e o número não tem nenhum expoente, ou até agora o expoente do 8 seria o número 1. Mas a gente pode analisar o quê? Que o 8 a gente pode dividir eles em partes iguais de 2, porque 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, agora eu voltando no processo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8, certo? 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Que eu tenho que raiz cúbica de 2 ao cubo. O mesmo expoente na base e na raiz, eu simplifico e vou ter só o 2 como resposta, certo? Aqui tem um caso à parte, que é o quê? 25x ao quadrado. Então, já pensando numa função, numa expressão algébrica com letras, tá? Quando tiver uma multiplicação, a gente faz de uma parte, tira a raiz de uma parte e da outra parte. Por exemplo, a gente tem raiz de 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. E como aqui não tem nenhum expoente, sempre que a raiz não tem nenhum expoente, é o expoente 2 que conta, certo? Vezes x ao quadrado. Então, o 5 ao quadrado do 25 e o x ao quadrado do x ao quadrado. Agora que a gente vai tirar a raiz, a gente pode tirar do 5 que está ao quadrado e do 2 que está ao quadrado, que seria a mesma coisa que fazer raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Raiz quadrada de um número ao quadrado vai ser ele próprio. Então, raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x. E assim a gente tem nossa resposta, certo? Essa segunda propriedade é quando o expoente da radiciação e o expoente do número são os mesmos. Agora a gente tem o que? Na terceira propriedade é a soma de dois números que eles são compostos pelas mesmas raízes. Essa raiz a gente sempre vai deixá-la em evidência e fazer a operação da soma. Por exemplo, eu vou somar o 5, que está correlacionado com raiz de 2, mais o 3, que está relacionado com raiz de 2. Tudo isso vezes raiz de 2,
certo? Então, eu vou ter essa expressão aqui, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, igual a 5 mais 3 raiz de 2, ou seja, 8 raiz de 2, tá? Esse é um processo bem bacana de tu entender, que seria o quê? 5 vezes 2 mais 3 vezes 2. Só botando aqui para te ter um exemplo. 5 vezes 2 dá 10, mais 3 vezes 2 dá 6. Então, se a gente somasse 10 mais 6, daria 16. Agora, a gente fazendo por esse processo aqui, a gente vai ter o quê? 5 mais 3 vezes 2. 5 mais 3 dá 8 vezes 2, né? Nota que antes a gente tinha uma expressão grande e agora a gente tem uma expressão somente com dois números. Essa aqui dava 16 e essa aqui 8 vezes 2, 16. Então, a gente não altera o resultado fazendo essa propriedade, certo? A gente só simplifica ela. Agora, o quarto, então, propriedade é quando a gente tem dois números multiplicados dentro do mesmo expoente. A gente já viu isso antes, que era essa parte aqui que a gente tinha os dois dentro do mesmo expoente e separou, e agora a gente tem os dois separados e vai juntar. Quando eles estão multiplicando e tem o mesmo expoente da radiciação, eu mantenho a radiciação e multiplico os números dentro da raiz. 5 vezes 3. Então, raiz ao quadrado de 5 vezes raiz ao quadrado de 3 é a raiz ao quadrado de 5 vezes 3, que é raiz quadrada de 15, certo? Então, quando tu tem dois números multiplicando entre si, eles estão dentro da mesma raiz, tu mantém a raiz e multiplica entre eles, certo? Agora, que outro caso, 25 nonos. Quando eu tenho uma fração dentro de uma raiz, eu posso primeiro fazer a divisão e resolver a raiz, certo? Ou, às vezes, muito nesse caso, simplifica tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador separado. Então, raiz de 25 nonos é a mesma coisa que raiz de 25 dividida por raiz de 9, certo? Agora, se a gente pensar um pouco, a gente tem o quê? 25, raiz quadrada de 25 é 5, mas se não tá tão óbvio, a gente sabe que raiz de 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, né? E 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, então 3 ao quadrado. A gente vai ter o quê? Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Ó, mesma a propriedade do 2 lá, a gente volta agora. Simplifica e fica só o número. Raiz quadrada de 3 ao quadrado fica só o número. Então, essa fração dentro da raiz, simplificando ela, é equivalente a 5 terços. Certo? E a nossa última propriedade ainda é quando a gente tem no expoente a fração. O ideal é nunca deixar na fração no denominador uma fração, tá? Como é que a gente faz? A gente pega o 7 raiz de 12, certo? E vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 12 para isso não se alterar. Vamos fazer um exemplo com um número aqui. Quanto que é 6 dividido por 3? Bom, 6 dividido por 3 é 2. Se eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 2, eu vou ter 12 dividido por 6, né? 6 vezes 2, 12. 3 vezes 2, 6. 12 dividido por 6, 2 também. A gente não altera o que a gente está fazendo. Então, aqui no caso, a gente vai pegar 7 sobre raiz de 12, multiplicar por raiz de 12 em cima e raiz de 12 embaixo, que nem eu fiz aqui do caso do 2. Estou multiplicando tanto em cima quanto embaixo. Em cima eu vou ter 7 vezes raiz de 12, né? E embaixo eu vou ter raiz de 12 vezes raiz de 12, que é a mesma coisa que fazer raiz de 12 vezes 12, né? Que dá 7 raiz de 12, que eu posso resolver isso aqui, que 12 vezes 12 vai dar 144, ou simplesmente botar raiz de 12 ao quadrado, tá? Só vou puxar aqui para nós terminar, que dá 7 raiz de 12, dividido quanto que é raiz quadrada de 12 ao quadrado. Bom, raiz é quadrada, o 12 está elevado a 2, dá para simplificar os dois, fica só o 12. Então, esse valor aqui seria simplificado em 7 raiz de 12 sobre 12 avos,
certo? Vamos fazer alguns exercícios para nós praticar. O nosso primeiro exercício aqui, a gente tem o quê? Raiz na 16 de 2 na 8, igual raiz de x de 2 na quarta, certo? Então, a gente tem uma igualdade. Bom, a gente pode usar nosso primeiro método de simplificação, se tu lembra lá do vídeo, que é quando os dois têm o mesmo divisor, a gente pode dividir tanto o expoente da radiciação quanto o expoente do número. Então, 16 e 8, os dois são pares, então os dois dá para dividir por 2. Logo, a gente vai ter raiz 16 por 2 dá 8, e 8 dividido por 2 dá 4, né? Ó, igual a raiz 2 na quarta sobre raiz 8, certo? Não, perdão, aqui é raiz de x, eu já estava dando a resposta. Tu tem raiz na oitava de 2 na quarta igual a raiz na x de 2 na quarta. Tu tem o mesmo expoente dentro, para ela ser uma igualdade, tu tem que ter o 8 é igual a x. Então, tu acha o valor, porque teu expoente aqui, como embaixo é igual, eles têm que ser iguais também, certo? Na segunda resolução, a gente tem 8 raiz de A, menos 9 raiz de A, menos 10 raiz de A. Ah, por que tem o 10? O 10 é um número qualquer que a gente... O 9... Perdão. Ah, por que tem o A? O A é um valor qualquer. A gente pode estar substituindo o A igual a 5, o A igual a 3, mas o importante é saber como funciona a operação. Todos estão multiplicando por raiz de A, então a raiz de A a gente pode pôr em evidências. A gente faz o quê? 8 menos 9 mais 10, raiz de A. Porque todos estão multiplicando por raiz de A. 8 menos 9 dá menos 1, menos 1 com mais 10, menos 9. Então, toda aquela operação equivale a menos 9 raiz de A. Certo? E nossa última questão é essa aqui, que tem raiz quadrada de raiz quarta na 2 vezes raiz da oitava de 3, tá? Como é que ela funciona? A gente tem dois no mesmo... Eles não estão no mesmo expoente de raiz de seção e eles não são o mesmo valor dentro. Então, não tem muito o que a gente fazer, mas a gente pode transformar eles no mesmo expoente. Como? O 8, para dividir por 2, teria que dividir 1 aqui também. 1 não dá para dividir por 2, que tu vai ter uma fração aqui e vai complicar. Mas tu pode multiplicar esse 1 do expoente 2 por 2 e o 4 por 2, ficando 8, 2 ao quadrado igual, vezes 8, 3, né? Então, agora tu tem o mesmo expoente das duas frações. Então, das duas raízes. Então, tu pode estar multiplicando elas dentro da raiz. Vai ter raiz oitava, 2 na 2 é 4, vezes 3. Então, tu vai ter raiz oitava de 12. E esses são os exercícios e a explicação.